Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. E depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo de sua glória, e lhe disse: eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai embora, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Hora da salvação, glória a vós, Senhor. Glorificamos a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Mais uma vez. Glorificamos a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos no meio da palestra, esse novo período litúrgico, e essa quaresma, como sexta quaresma, é um caminho para nos levar até a Páscoa. Nós não vivemos a quaresma fechados nela mesma, mas a quaresma é um caminho, e nós vamos trilhar esse caminho, que começou na quarta-feira de cinco, e hoje o primeiro domingo de setembro, para sermos seguidores de Jesus e chegarmos ao mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Sempre no primeiro domingo da quaresma, nós lemos os diferentes evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, esse texto chamado de tentações, que na verdade são seduções, são propostas que o diabo faz para Jesus. São Mateus apresenta para nós um diabo que conhece muito da Bíblia, porque ele usa todos os conceitos bíblicos. Conhecer a Bíblia, até o que ela conhece. E usa a palavra de Deus, e isso é um fenômeno que acontece até hoje. Os que usam a palavra de Deus, os seus próprios interesses, e para justificar as suas escolhas. A palavra de Deus, esse sentido é indefesa. Se usa do jeito que se quer. Por isso nós temos sempre afirmado. Esse, olha, esse, viva para Deus. Para direcionar para onde se quer. Portanto, não quer atrapalhar Jesus.
ele até o contrário, quer ajudar. Ele quer ajudar Jesus, mas as propostas dele não são as propostas de Jesus. Quem que Jesus escolhe para anunciar e vivenciar o reinado de Deus. E diz o texto que Jesus foi conduzido ao deserto. O Espírito conduziu a Jesus às situações onde ele tinha que encontrar-se consigo mesmo e colocar com Deus para tomar ação, para fazer escolhas. Ele disse que foi aqui 40 dias. O número 40 da Bíblia é um número simbólico e quer dizer uma geração. Muito tempo. Por isso, o número dos 40 dias, o povo caminhou no deserto por 40 anos. O Moisés ficou 40 dias para trazer a tábua da lei. 40 quer dizer, não o tempo que foi medido, 40 dias, mas uma coisa que permanentemente está presente na vida de Jesus e na nossa. Muitas vezes, até os amigos de Jesus, os seus apóstolos, os seus discípulos, diziam para Jesus: não se mete nessas coisas, isso não vai dar certo. No amante inteiro. Você fica fazendo emprego e depois você vai ver as consequências. E quando Jesus ia dizer que faz as consequências, o filho do homem vai morrer, vai ser perseguido, vai ser entregue na mão dos poderosos, o Pedro disse para Jesus: Deus te livre disso. É melhor a gente fazer um caminho de acerto, de diálogo, crianças, e deixa a radicalidade. Por isso que o diabo não gosta de radicalidade, ele gosta de fazer alianças e de seduzir. E uma sedução foi essa. Jesus está frágil pela fome, está frágil na sua condição humana, e o diabo aproveita e diz: Senhor, filho de Deus, se és filho de Deus, isto é, se és semelhante a Deus, ser filho significa ser semelhante, faz essas pedras se transformarem em pães. Essa é uma coisa ótima. Fazer as pedras se transformarem em pão. Não precisa nem fazer perfil livre. Era só transformar as pedras em pão. E Jesus vai dizer: está escrito, o diabo veio com conhecimento da palavra, e Jesus também veio a palavra. Diz: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos de alimento, mas precisamos de sentido na vida. Não basta só comer. É preciso comer para fortalecer-se no caminho. E isso fez com que o diabo levasse Jesus para o alto do templo, porque os textos apócrifos diziam que o Messias poderoso ia aparecer no alto do templo, na cor do templo, e ia se lançar ali, e os anjos o desceriam, sem que ele perdesse os pés. Jesus também rejeitou usar o poder em proveito próprio, rejeitou usar o poder para o espetáculo. Nós vivemos um mundo do espetáculo. Quanto mais for espetacular
até a religião, o culto religioso, mais as pessoas ficam encantadas. E todos iriam ficar encantados com Jesus sendo trazido nas mãos dos anjos. Por isso, Jesus vai dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. Não ficarás dizendo a Deus o que é que Ele quer fazer. Nem querer seduzir a Deus. O caminho de Jesus não é favorecer a si próprio, não é usar o espetáculo para convencer, mas buscar adesão. Adesão, não pelo espetáculo, mas por convicção, por aceitação da verdade. E a terceira tentação é interessante que nas duas primeiras ele diz: se és filho de Deus. Na terceira ele não diz isso, porque nas outras precisaria ter o poder de Deus para transformar a pedra em pão, para se lançar no alto e não se ferir, e fazer espetáculo e convencimento. Essa terceira precisa ser Deus, essa todo mundo sabe. Mostra todos os reinos, todo o poder da terra e diz: eu te darei tudo isso, para ser qualidade tudo isso, porque é dele, né? São Lucas, a sua versão, quer dizer, tudo isso é dele, tudo isso me cortar. Mateus não foi isso, mas deixe entender. Eu te darei tudo isso se ajoelhar diante de mim para me adorar. Jesus rejeita o poder, rejeita o sucesso e rejeita a riqueza. Jesus rejeita as três seduções que são presentes na Bíblia e que nos atinge a todos como atingiu Jesus. Por isso, Jesus bate o pé e põe fora o diabo, dizendo: vai embora, Satanás. E também assim que Jesus fala para Pedro: sai para lá, Satanás. Quando o Pedro também quer convencer Jesus que aquele não é o caminho. Muita gente já deve ter ouvido: não se envolve nesses movimentos, não se envolve nessa luta, isso não vai dar certo, você vai ficar marcado, vão pegar você, fica na rua. Quem não se compromete com a transformação não é atingido. Quem fica na neutralidade e dizer: não, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que salvar minha alma, os outros que façam o mesmo, daí não sofre. A comodidade, a indiferença fazem o bem. Por isso, a campanha da fraternidade desse ano sobre a moradia, vocês podem ver que em muitos lugares nem vai ser cidade. Porque nós vivemos um momento crucial, onde quem manda nas cidades, o poder da cidade, como São Paulo, como as capitais brasileiras, é o mercado imobiliário. E quando você contesta o mercado imobiliário, eles têm muita força, muito poder econômico e político. Eles controlam até o estatuto das cidades e querem controlar toda a forma de se tornar uma cidade mais humana. São Paulo,
é uma cidade que se desumaniza o crescimento vertical que ela está tendo, onde só aqui na área da nossa paróquia tem 11 indivíduos. Quem vai morar nesse lugar? São os pobres? Os que não têm onde morar? Os que procuram habitação? Os que dormem nas calçadas? E todas essas imobiliárias e mercado imobiliário elegeu o morador de rua como seu inimigo número 1. Por isso que existe hoje uma pressão tão grande contra todos os serviços e todos aqueles que são voltados para os moradores de rua. Há uma pressão violenta e uma pressão como no interior do Brasil, do lado do negócio que agora quer privatizar o Rio Tapajós. É interesse de escoamento e produção de soja. Não importa a vida dos povos indígenas nem dos ribeirinhos. Como na cidade, não importa que grande parte da população não tenha saneamento básico. Imagine casas sem água e esgoto. E nós estamos vivendo nesse momento, aqui, nesse bairro nosso, um determinado horário do dia não tem mais água. Porque eles vivem uma pressão. E a desculpa é: a temperatura está alta, assim gasta mais água. E eles não têm até agora alternativas de como proteger os rios e os mananciais. Envenenam a água e depois falta água. O povo que vive pelas ruas não tem caça, nem torneira, nem bebedouro, lugar nenhum onde eles possam tomar água. A sedução que a sociedade escolheu é a sedução do poder, do interesse próprio, do espetáculo. E quem aqui mora em condomínio sabe como é a cultura do condomínio, como o vizinho se interessa pelo outro. E se o vizinho de um apartamento da Rua das Flores estiver doente, fica uma fila na porta de gente perguntando se você deu alguma coisa. Quando me falam que a população foi ajeitada, eu digo: vai em reunião de condomínio para fazer sorteio e paga na garagem. Vocês vão ver quanta solidariedade existe, quanto carinho existe. A cultura do condomínio é a cultura do isolamento, do individualismo, onde as pessoas ficam fechadas entre si e não são capazes de se comunicar. Quando nós estamos vivendo, aparece campanha da fraternidade, da moradia. É bonito, até essa imagem do da campanha, o Cristo deitado no banco, não é? Porque isso chama atenção, porque todo mundo gosta da imagem. Mas o real, o irmão que deitado na calçada, ou no banco, imagine se o irmão de 40 na igreja que ele é novo. O que acontece? Nós somos chamados a um tempo de conversão, um tempo de mudança. Conversão é conflitiva. Não existe conversão sem conflito. E apontar o conflito
toda vez que você aponta o conflito da desigualdade, você será ferido. E há muitas maneiras de ferir as pessoas. Há muitas maneiras de ferir, de desqualificar, de destruir as pessoas. Apontar os conflitos da desigualdade, da desumanidade que torna algo. Assim como Jesus, nós olhamos para Jesus crucificado para saber e para entender, agora olhando para essa, e quando chegar na Semana Santa, por que Jesus foi ferido mortalmente? Por que Jesus foi traído, entregue, preso, torturado, crucificado? Porque ele apontou como viver com os mais pobres, como viver com os abandonados, como viver com aqueles que são rejeitados. Esse é uma grande evidência para nós. Eu queria esse primeiro domingo atrás, nós tenhamos cada vez mais essa clareza. Se nós queremos seguir Jesus, se vocês querem seguir Jesus, não tenham medo da cruz. Amém. Amém.